frente eleitoral chamada Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Convido vocês a assistirem às inserções televisivas do PTS para as primárias das eleições que se realizarão na Argentina neste ano. Programa, se é que se pode dizer que o PTS apresenta algum programa eleitoral para a Argentina. Em primeiro lugar, uma chantagem com os trabalhadores, quando se diz que a única alternativa dos trabalhadores contra o FMI é votar nos candidatos da frente de esquerda. É uma chantagem desesperadora, porque a frente de esquerda, todos sabem, não tem a menor chance de eleger ninguém, de eleger o presidente, quanto menos, né? E, além de desviar tudo para o campo eleitoral, não tem ali nenhum elemento que vá além dessa política que a gente conhece e identifica hoje como a própria política do PSOL, que é uma política de reformista de baixíssimo alcance, demagógica, que faz demagogia com o problema da mulher, com o problema do homossexual, quando na verdade preserva todas as estruturas responsáveis por criar as condições para reprimir o movimento emancipatório das mulheres, impedir que políticas públicas as mais elementares sejam adotadas para garantir o mínimo de direitos à mulher, ao homossexual, a quem quer que seja. E isso já tornaria suspeita qualquer crítica que o MRT, o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores ou não, pudesse fazer ao PSOL. Embora nós estejamos criticando a mesma coisa, nós devemos dizer que nós não fazemos aliança nenhuma com esse tipo de organização e que essa organização é a própria reedição da política fracassada do PSOL. No interior do Sindicato dos Trabalhadores da USP, a gente sempre insiste nos documentos que o sindicato lança em seu nome, para que se faça denúncia a uma política e não a um partido específico ou a uma central sindical específica. Que se denuncie o reformismo, a luta parlamentar ou a tomada da luta parlamentar como centro da atividade política dos trabalhadores e das massas populares. E o MRT sistematicamente dirige os seus ataques contra o PT e contra a CUT, dando até a entender, pelo menos essa é a interpretação que nós fazemos, que o PSOL teria uma política diferente, ou que outro partido da pequena burguesia teria uma política diametralmente oposta a essa política de conciliação, de conchavos, que é a política que caracteriza os partidos reformistas como um todo. Essa é uma política errada e absolutamente ineficaz. Veja, o Podemos na Espanha também criticava o partido que lá poderia ser considerado o homólogo do PT, o grande partido da esquerda reformista, que era o PSOE. E na Grécia, o Syriza era só duríssimos ataques contra o homólogo grego do PT e do Podemos, o PASOK. E aí? E o movimento 5 Estrelas na Itália? E qual foi o desenvolvimento desses movimentos? Que eram movimentos também sem uma coerência política que expressasse interesses materiais da classe operária, do conjunto dos trabalhadores. Interesses genuinamente revolucionários de transformação das estruturas sociais, econômicas e políticas existentes. Foi uma reprodução piorada, né, da política dos partidos que eles criticavam. E o MRT é isso também. O PSOL é isso. Nós criticamos uma política, não criticamos um partido em especial. Porque não se trata de maior ou menor
capacidade de gestão. Não se trata da maior ou menor vinculação mesmo do movimento com um discurso que o aproximaria do socialismo, da esquerda, do que quer que seja. Não se trata de nada disso. Se trata da necessidade absoluta de romper com todas as estruturas de poder da burguesia, de romper de maneira definitiva, clara, com o suporte necessário das classes sociais, com interesses materiais nessa ruptura, e se trata de estabelecer um regime próprio ao controle político dessas classes sociais. Em outras palavras e resumidamente, se trata da defesa da ditadura da maioria da população, da cassação dos direitos políticos da burguesia, da cassação, do confisco do seu patrimônio e da redefinição dos modos de produção e distribuição da renda, dos modos de organização da política, o que nos aproximaria aí sim de um controle popular da vida social. Fora isso, o que nós temos, afinal de contas? A não ser tentativas acabrunhadas de, como se diz, tecer aí com os retalhos de uma sociedade esgarçada uma unidade que é uma unidade absolutamente volátil e frágil. Sem sombra de dúvidas, nós consideramos fundamental que haja crítica dentro da esquerda, que haja crítica dentro do movimento popular, e mais do que isso, nós consideramos que é essa crítica que pode fazer com que nós caminhemos num sentido diferente daqueles que nós já conhecemos. Agora, não podemos esperar que se possa caminhar para algo melhor, repetindo essas mesmas fórmulas que dão um nome que é um nome muito inapropriado ao problema que nós vivemos e que tem embutida nessa concepção dos problemas que nós vivemos uma ideia que é inclusive legatária da ideologia burguesa dominante, que é a ideia de que são os homens, os indivíduos, com as suas vontades, as suas ambições, que podem redefinir os rumos da sociedade. Nós não acreditamos nisso. O movimento operário tem que ser encarado como um todo complexo. Um todo complexo que tem uma vida própria e que é a esse movimento operário que se deve dirigir todo aquele que queira contrapor uma política das classes exploradas à política hegemônica hoje das classes exploradoras. E para isso a gente precisa se vincular ao movimento operário. Se vincular ao movimento operário sem rebaixar o programa, sem abdicar da defesa daquilo que é essencial para que esse movimento operário possa inverter os papéis sociais e assumir o controle das estruturas políticas e econômicas da sociedade. Essa é uma síntese das tarefas políticas que nós entendemos que são as nossas tarefas políticas. Sem isso, não há nada que vale a pena. Se nós defendemos algumas liberdades democráticas e a própria democracia num momento como esse, das investidas que se faz contra o movimento operário, contra o ex-presidente Lula, é porque nós sabemos que o desenvolvimento da consciência do movimento operário em direção ao socialismo, em direção a uma sociedade sem classes, em direção ao controle operário sobre os meios de produção,
depende de uma mediação em relação ao seu programa natural, mas que também não deixe de lado, não desconsidere o nível atual de consciência das massas. E o nível atual de consciência das massas nos permite claramente identificar aqui um centro das suas preocupações, que é justamente a desconfiança da possibilidade de que as instituições estatais possam, em algum momento, ser, pelas vias legais, controlado pelos interesses dessa população que tem sido desconsiderados historicamente desde muito tempo, de gerações anteriores. E a população não acredita nesses meios. E a população não acredita nos partidos de esquerda. Nos partidos de esquerda que ela aprendeu a identificar como partidos da ordem. Dessa mesma ordem que marginaliza os setores populares e que os exclui da política. E aprendeu a vê-los assim porque, de fato, os partidos de esquerda adotaram um comportamento tal qual essa descrição. Essa caracterização é uma caracterização correta. Se nós quisermos nos livrar dessa caracterização, a gente tem que mostrar estar disposto a ir muito além dessa política. Criticar essa política. Mostrar na prática que a nossa política é outra. Tornar essas organizações permeáveis, e mais do que permeáveis, diretamente controladas pelos interesses do movimento operário, pelos operários. Reduzir a influência da pequena burguesia dentro dos partidos da esquerda. Dar uma centralidade total às questões que digam respeito diretamente ao movimento operário e às questões de fundo, que dizem respeito ao poder político e que interferem diretamente na capacidade da burguesia de impor uma política que sacrifica o movimento operário progressivamente mais. Bom, é isso. No dia 13 de agosto, a gente vai participar dos atos, denunciando, basicamente, o controle militar sobre o aparelho de Estado, identificando aí as fraudes que conduziram Bolsonaro à presidência da República, defendendo a derrubada do governo, a saída dos militares de todos os postos de comando, da presidência de todas as estatais que hoje eles presidem, e defender que o movimento popular defina um calendário que permita que os trabalhadores se incorporem a esse calendário na perspectiva de conseguir algum resultado prático. Não adianta fazer paralisações isoladas, e essas paralisações isoladas acabam desgastando o movimento, obrigando os trabalhadores a se sacrificarem inutilmente, em nome de algo que eles nem sabem muito bem o que é. Se nós quiséssemos explorar qualquer reivindicação que fosse dos trabalhadores, nós teríamos que dizer aos trabalhadores como fazer com que essas reivindicações sejam atendidas. E é isso justamente que o movimento tem sido incapaz de fazer. Não adianta ficar criticando as centrais sindicais, porque as centrais sindicais cumprem aquele papel que elas sempre cumpriram e que elas continuarão a cumprir e elas farão sempre ouvidos moucos, isso precisaria ser dito, a todas as reivindicações que vão além dessa política de conciliação, que é a política característica das grandes centrais sindicais. Então, quer dizer, no caso para ser mais preciso ainda, das grandes e das pequenas centrais sindicais. Porque nós tivemos aí um documento recentemente publicado que contou com a assinatura da CSP com Lutas, que aparece como a grande central de oposição de esquerda, quer dizer, ou como a pequena, mas radicalmente opositora de esquerda da política das centrais sindicais, e que na verdade assinou um documento
em que estabelecem aí como norte da política do movimento operário a pressão sobre os parlamentares e o envio de mensagens para os correios eletrônicos desses parlamentares, aí da aeroportos, ou seja, essa mesma política escroque aí de todo um setor da esquerda nacional que tenta agora, de maneira parecida com o que fez o Marcelo Freixo, convencer os fascistas, os burgueses, os empresários a abrirem mão de todas as vantagens que eles terão com a aprovação da reforma da Previdência em nome da democracia. Isso é uma política que não vai atrair ninguém para participar de atividade nenhuma. Talvez seja oportuno até dizer mais uma coisa. A esquerda tem que perder essa vergonha que ela tem de defender o seu programa histórico. E o programa da esquerda é o programa de um governo dos trabalhadores, da cidade do campo, sem a participação da burguesia, inclusive a extinção da burguesia enquanto classe, né, o fim de todos os privilégios. Esse é o programa da esquerda. Esse é o programa que poderia eventualmente levar os trabalhadores a desfazer a imagem que hoje eles têm da esquerda como uma esquerda parlamentar e oficiosa. Talvez seja essa, inclusive, a grande virtude do Bolsonaro. O de parecer ser, para um setor muito amplo, uma alternativa ao regime, ao que existe, ao que está aí colocado. Enquanto a esquerda faz questão de não parecer ser essa alternativa. O Bolsonaro não é alternativa a nada, ele é a continuidade e o aprofundamento da política da burguesia, que é a mesma política que o Brasil conhece desde a sua fundação como país. Agora, a esquerda, que realmente tem uma política alternativa de reestruturação da sociedade, tem vergonha de apresentar essa política, justamente porque imagina que poderia auferir alguma vantagem eleitoral ao fazer demagogia com os setores mais conservadores da sociedade. Bom, é isso. No dia 13 a gente se vê no ato, no MASP, a partir das 15 horas.